é Polícia Ferroviária Federal. Aquela mesma que se encontra esculpida na Constituição Federal, no inciso 3º do artigo 144. Estou presidente da Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais, representando a categoria em todo o território e também nas instituições federais e também nossa associação como amiga da Corte, na Suprema Corte, onde tramita um recurso extraordinário movido pelo Ministério Público Federal, pedindo o reconhecimento dos policiais ferroviários federais como servidores públicos, bem como encontra-se plasmado em nossa Constituição. Senhores, estamos falando de uma injustiça histórica. Há anos aguardamos que o Executivo Federal cumpra as suas obrigações. O que está na Constituição é para ser regulamentado, é para ser instituído. É uma obrigação de fazer. Senhores, a Polícia Ferroviária, primeiramente denominada pelo então imperador Dom Pedro II, Polícia dos Caminhos de Ferro. Por que Dom Pedro criou esta polícia armada? Com a construções das ferrovias no país, e elas transportavam o café, considerado ouro negro na época, como também o fumo, e eram em seguidas ocorrências, as composições eram atacadas por vândalos, saqueadores e ladrões de cargas. Então Dom Pedro criou a Polícia dos Caminhos de Ferro, armada com sabre e arcabuz, com um fardamento próprio, com poderes de fiscalização e proteção de cargas, com policiamento repressivo, ostensivo e preventivo. A Lei 641 de criação, que o governo imperial da época usou todos os meios necessários para instituir essa polícia, através então da Lei 641, e que em seu parágrafo 1º dá conta de que o governo criou a polícia e as empresas ferroviárias deveriam mantê-la, a chamada Lei da Garantia de Juros. Em 1857, 5 anos após a sua instituição, sobreveio então a Lei 1930, Decreto-Lei, hoje Lei Ordinária. Ali, então, se tinha as atribuições da Polícia Ferroviária.
a sua regulamentação, como deveria trabalhar. Estamos hoje com recurso extraordinário, onde alguma que outra autoridade, sem se debruçar sobre o assunto, sem ter conhecimento profundo do que foi, como trabalhou, como operou a Polícia Ferroviária, fazem manifestações ou teses rasas, tacanhas. Para se falar de polícia, de uma instituição de Estado, é preciso conhecimento de causa, profundo conhecimento. Nós estivemos lá, nós trabalhamos na ponta, nós somos o braço da lei. Há 175 ou 6 anos atrás de sua criação, a Polícia Ferroviária veio sofrendo evolução, modernização. É claro, o Estado brasileiro, com a sua legislação vigente à época, uma legislação arcaica que veio. É claro que todo o Estado, qualquer país, vem modernizando a sua estrutura funcional, seu aparato administrativo. Não poderia ser diferente uma polícia de Estado. Toda a sua modernização, atualização foi efetivada pelo Executivo Federal. Hoje se discute empregados públicos e servidores públicos. Nós temos o conhecimento que o servidor, ele presta o serviço gratuito e o empregado público cobra pelo serviço. A empresa pública cobra pelo serviço. Falando-se em empresa de economia mista. A Rede Ferroviária Federal, que concentrou no país os transportes de cargas e passageiros a partir de 1957, através da Lei 13.115 da sua criação. E a Polícia Ferroviária, denominada então com esse nome, passou a operar no seio das ferrovias federais de todo o Brasil, como sempre foi. E a partir de 57, centralizado pela Rede Ferroviária Federal. E a Polícia Ferroviária estava vinculada ao Ministério dos Transportes. Anteriormente, ao Ministério do Interior. A partir de 57, Ministério dos Transportes, sediada no âmbito das ferrovias, como não poderia ser diferente, no âmbito da Rede Ferroviária Federal. Jamais a Rede Ferroviária Federal, uma autarquia na época, pois detinha 100% do capital da União, como bem apregou a Advocacia Geral da União, nos autos da DI 4708. A Rede Ferroviária Federal não criou polícia nenhuma, não pode editar decretos nem portarias, apenas coisas administrativas, como requerimentos circulares e etc. Não poderia e não dispôs sobre polícia alguma em sua lei de criação, pois a Polícia Ferroviária
já teria sido criada há 105 anos atrás. Então a polícia seguiu trabalhando, exercendo os policiais suas funções de Estado, armados. Está aqui que eu vou mostrar aos senhores o registro das armas. O porte federal, autorizado pelo Ministério da Justiça, porte permanente para uso de armas de fogo, carabina, INA, submetralhadora, 12 de repetição, revólver Taurus Rossi, Colt Cavalinho e Winchester. Este era o armamento da Polícia Ferroviária. Empregados públicos não usam armamento, só Polícia de Estado, e autorizada pelo governo federal, pelo Executivo, Ministério da Justiça. Quando se fala em Polícia Ferroviária, criada pela Rede Ferroviária Federal, é um equívoco muito grande, desconhecimento. Em 1963, foram editados 2 decretos, o 2089 e o 51.813, regulamentando, atualizando as atividades do policiamento nas ferrovias. Quem editou os decretos-leis? Conselho de Ministros, o Executivo Federal. Jamais uma empresa pública editaria decretos para regulamentar atividades de polícia. Como eu disse, é preciso conhecimento para falar, dispor sobre o assunto. Bem, veio a Constituição e a Assembleia Constituinte colocou lá, no inciso 3º do artigo 144, a Polícia Ferroviária Federal e seu departamento. Como bem disse a AGU, novamente, nos autos da DI 4708, diante da Suprema Corte, que esses policiais ferroviários que atuavam, que operavam a segurança pública em área federal, deveriam ser acolhidos no departamento, tal qual foi a Polícia Rodoviária Federal. Como eu disse, uma injustiça. Senhores, a Polícia Ferroviária, Polícia dos Caminhos de Ferro, ela protegia o trem pagador que circulava pelas cidades, realizando o pagamento dos funcionários da Rede Ferroviária Federal. Transitava a Maria Fumaça com vagão pagador, vagão bilheteria, vagão alojamento e os policiais ferroviários armados realizando a segurança. As autoridades viajavam de uma cidade para outra de trem, pois não havia ônibus. Quem protegia as autoridades nos percursos das ferrovias eram os policiais ferroviários armados. As fronteiras com outros países, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, quem atuava nos transbordos de cargas, na fiscalização de cargas oriundas de outros países,
A Polícia Ferroviária. Quem dava segurança para o trânsito das cargas nas ferrovias? A Polícia Ferroviária. Combatia traficantes, bandidos, saqueadores, ladrões. Hoje, o que a gente vê são as fronteiras abandonadas. Não há mais cargas, porque não há segurança. Quando a polícia deixou de atuar, as concessionárias deixaram de transportar, de exportar produtos e importar por falta de segurança, pois o prejuízo, o roubo era muito grande. E as seguradoras se afastaram das concessionárias, inviabilizando os transportes de países vizinhos em comércio com o nosso país. Hoje vemos aí milhares de caminhões transitando no asfalto, lotando as aduanas com raras fiscalizações, deixando aí que transitem produtos inadequados, produtos ilícitos de outros países para o nosso. Sem falar, senhores, que as ferrovias em fronteiras secas, que atravessam de um país para outro, do Brasil para outro país, são corredores de ilícitos. Por ali passam armas, passam drogas, contrabandos e toda sorte de delitos, pois não há policiamento algum. Nossas fronteiras estão abertas. A partir de 1988, a Constituição recepcionou o normativo, o conjunto de leis que regiam a Polícia Ferroviária, e ela continuou operando após a Constituição, realizando o policiamento ferroviário. Quando houve as concessões, pasmem os senhores, os policiais ferroviários não foram demitidos pelo governo, foram demitidos pelas empresas privadas. Uma ilegalidade absurda. Estamos falando de direito. Eles foram impedidos de trabalharem como descreve a Constituição, que assegura as pessoas do país a terem os seus empregos. Foram impedidos de usarem fardas, armas. Uma solução inadequada, deixando as ferrovias e fronteiras à mercê do crime organizado. A Polícia Ferroviária, hoje federal, aguarda uma decisão da Suprema Corte que, a nosso ver, não deveria dispor sobre o assunto, porque isso é uma obrigação do Executivo Federal em colocar a Polícia Ferroviária em funcionamento, não precisando de regulamentação, porque ela já existe todo um conjunto de leis que asseguram o funcionamento adequado da polícia. Os policiais ferroviários prestaram concursos
Quem instituiu o concurso público na Polícia Ferroviária? O Executivo Federal, através de seu presidente. Resolução presidencial número 154, instituído em 1975. Todos deveriam prestar concurso, seleção pública de pessoal, com edital no Diário Oficial da União. Deveriam esses policiais participarem da escola de polícia no Rio de Janeiro, treinamentos, inclusive no estande de tiro do Rio de Janeiro, onde nós tínhamos a escola de polícia. E o que diz a resolução presidencial? Que o policial que for aprovado, ele deverá cumprir as suas obrigações como policiamento ostensivo, repressivo e preventivo com uso de armas de fogo em todo o território nacional. Quem foi que editou a resolução? O presidente. Não foi a Rede Ferroviária Federal. A empresa de economia mista não pode dispor sobre polícia. Engana-se, equivoca-se aquele que diz que os policiais eram empregados públicos da Rede Ferroviária Federal. Não tem conhecimento de causa. Quem eram os diretores? O Brasil tinha 18 superintendências regionais, de norte a sul. E lá nas superintendências, tinham lá o setor de segurança, o departamento de segurança. Quem é que chefiava o departamento de segurança? Na época dos militares, eram coronéis da reserva, indicados pelo governo, através do Ministério do Transporte. Não tinha empregado público nenhum, funcionário da rede, dirigindo uma polícia de Estado. E sim indicados pelo governo federal. Porque as leis, decretos-leis e toda matéria, todo aparato jurídico-administrativo sobrevinha do governo federal, não de empresa pública. Então, senhores, é só ler a Constituição. A autoridade constituída não pode se omitir de citar as leis, os decretos. A quem possa interessar, esse vídeo da nossa associação vai girar o Brasil. Inclusive, pode até chegar na Suprema Corte, onde deveremos também nos apresentar, solicitar, hoje nas mãos da ministra relatora Carmen Lúcia, uma constitucionalista, que deverá efetuar um relatório versando sobre esse recurso extraordinário. Quero deixar aqui meus parabéns aos procuradores da República da 5ª Região, Pernambuco, pelo ótimo trabalho realizado diante do Judiciário brasileiro, expondo com maestria, com conhecimento, a situação jurídica administrativa do policiamento ferroviário no Brasil. Primeira Polícia Armada do Brasil. Criada por decreto-lei. Vigente. Data da promulgação da Constituição, todo o conjunto jurídico que acompanhava a Polícia Ferroviária na transição estava vigente. É preciso observar isso. Hoje, o que nós vemos
nas ferrovias. É um completo abandono da fiscalização e policiamento. Alguns milhões de toneladas de produtos giram de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, sem fiscalização, com pagamentos ínfimos de imposto, fronteiras abertas. Hoje se transporta em containers, sabe lá o que vai dentro, para outros países, sem serem fiscalizados. Sem falar também na questão dos impostos. Se não há fiscalização ao carregar, ao transitar e a chegar ao destino, para que nota? Ferrovias, o melhor meio de transitar em grandes cidades com qualquer tipo de produto ilícito, livremente. E a polícia das grandes cidades continue enxugando gelo, porque a droga e a arma continuam entrando. Polícia Ferroviária é o patinho feio da segurança, do tripé da segurança pública. Nós estamos bem servidos de instituições. Nós precisamos de funcionamento adequado, condições de trabalho, para que se possa combater esse crime que anda solto aí. Então, eu finalizo aqui essa minha fala diante da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira necessita de segurança pública, tanto nas hidrovias, ferrovias, como rodovias. É ali que transitam os delinquentes com suas mercadorias ilícitas em todo o país. É preciso a atuação da Polícia Ferroviária. Não precisamos de mais polícia. Não precisamos inventar coisas. Precisamos sim cuidar do que já temos. Fazer com que funcione adequadamente. Então, deixo aqui os meus agradecimentos a todos os policiais do Brasil, ferroviários, aqueles que estão imbuídos nessa causa, nessa injusta causa que não deveria ter chegado a esse ponto, de ter que o judiciário brasileiro dispor sobre uma obrigação do executivo. Falam-se interferência, que um poder não pode interferir no outro, mas quando um poder, tipo o executivo, que não cumpre a obrigação, que tolhe direitos, que impede o trabalhador de assumir suas funções, que tem o direito de fazer isso, que lhe foi negado, o judiciário tem que ser acionado. É dele a palavra. Porque nós temos que ter um Estado de Direito. Os poderes têm que cumprir as suas obrigações para que a nossa república funcione. Mais uma vez, meus agradecimentos a todos os associados e também aqui, como sempre, dignificando, exaltando o bom trabalho do Ministério Público Federal, o defensor da lei, o fiscal da lei.
aquele que observa a lei. E que hoje pede ao judiciário que a lei seja cumprida. Até outra oportunidade. Fiquem com Deus.